passou a perna, né? A gente estava indo para lá, ele falou, pá, então casa eu primeiro, depois... só que ele sempre falou que não queria, né? O mais velho, não quero casar, nunca quero. Só que está namorando, comprou aliança de compromisso. Falei, o caçula fez inveja a ele, né? Mas sexta-feira, graças a Deus, foi uma bênção, irmãos. E foi conduzido por Deus, que eles entendam ou não, mas Deus estava nesse negócio e foi maravilhoso. E a gente ficou muito feliz, porque a gente, como disse o pastor, a gente cria, não é para ficar conosco, né? E nem criamos para o mundo, como muitos dizem, né? Abandonar, criamos para o mundo. Não, nós criamos para ser servos de Deus, serem adoradores também. Agora, cada um vai decidir o que faz da sua vida. A Bíblia manda ensinar a criança no caminho que deve andar. Não diz, ensina o jovem no caminho que deve andar, o marmanjo no caminho que deve andar, não. Ensina a criança. E depois ele nunca vai se esquecer. Pode passar o tempo que for, eles não vão esquecer o que nós falamos. Então ensine seus filhos, né? Não espere as tias do cultinho ensinarem, não. Você tem de ensinar. Aqui elas ensinam durante meia hora, 50 minutos, mas o dia a dia é em casa que se ensina, né? Depois eles, irmãos, não fica também depois querendo consertar, não. Eu falo para minha esposa, não tenta converter ninguém, né? A gente quer que se converta, mas se a gente forçar, aí às vezes é pior. Mas ensinar, falar, orar, entregar a Deus. A Bíblia diz que Jó todos os dias entregava os seus filhos ao Senhor. Os filhos estavam lá. Os filhos queriam saber. Talvez até fosse, né, servo de Deus. Mas Jó não deixava de entregar ao Senhor. Então é o nosso objetivo, é entregar os nossos filhos ao Senhor. E o Senhor cuida deles, amém? Glória a Deus. Mas vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar, antes de entrar no tema principal, na minha leitura principal, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 11, um versículo que quase não é lido, né? 11:28. Esse todo mundo conhece decor, né? Quem é crente há mais de 24 horas já sabe desse versículo decor, né? Glória a Deus. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29, pode ir até o final. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Até aí, né? Os últimos versículos do capítulo 11 de Mateus, o Senhor Jesus, ele diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor aqui, ele faz um convite para todos. E ele diz, venham a mim, quem está cansado. E é para os crentes também, é para os cristãos, é para os que estão lá fora, é para os que estão aqui dentro. Ele sempre está dizendo, olha, vem aqui, eu quero te consolar. Vem aqui, eu quero resolver o teu problema. Eu quero tirar o fardo pesado de você e colocar um leve sobre você. Eu quero trocar, eu quero deixar você ter uma vida saudável, ter uma vida livre, ter uma vida leve. Tem pessoas que a vida é uma vida de cansaço, cansaço espiritual. Cansaço, sabe, parece que todos os dias está carregando um fardo.
Tem gente que a vida toda você conversa, ela diz, está tudo bem, aí, mas pastor, mas olha, a minha filha, pastor, mas não sei, pastor, então tem mais fardo pesado do que leve. E o Senhor Jesus diz, olha, venham a mim, que eu vou aliviar. Eu vou dar uma bênção, eu vou dar uma cura, eu vou dar a libertação. Agora nós precisamos confiar nele. E muitas vezes o Senhor também nos coloca numa posição para nós aliviarmos os outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Quando Pedro estava preso, quem que estava orando? A igreja. A luta de um irmão é o motivo de eu orar mais. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, ora por mim, eu tenho essa obrigação. Então, às vezes, a gente tem de carregar o peso do outro, para poder o outro ser aliviado da carga. E a nossa vida, irmãos, é assim. O Senhor nos liberta, nos dá um fardo leve, e nós temos que passar isso também para os outros. Só que às vezes nós sofremos também. E quem deu o maior exemplo, quem foi? O Senhor Jesus. Ele, para nos salvar, ele teve que ir até aonde? Até o Calvário, até a morte, até o açoite, até a perseguição, até a infâmia, até dizerem, olha, esse daí tem demônio. Mas ele estava fazendo o quê? Aliviando os nossos pecados. E ele quer que nós também sejamos assim. E quando eu li esse daqui, eu pensando, Senhor, que a tua igreja precisa, né? Porque às vezes a gente quer falar o que a gente sabe, né? Fazer um bonito, né? E é bom, né? É gostoso. O casamento, irmãos, lá, quando terminou, vieram várias pessoas. Vários dizendo, poxa, a gente... 10 minutos, eu dei uma palavra de 10 minutos. Teve um senhor, irmão do pai do noivo, falou, olha, eu já fui em mais de 30, 40 casamentos, nunca vimos um assim, onde a gente sente a paz, a alegria, a família, a união. Não teve nenhum problema, não teve uma dificuldade, não teve, tudo foi festa. Só o noivo, meu filho, quase desmaia. Eu dizia, respira fundo, filho. E ele tremendo, esperando a noiva, nervoso, né? Mas, irmãos, o Senhor, Ele nos dá isso. Aonde você chega é lugar de você levar paz, levar uma situação leve, suave, mesmo que estejamos em luta. E quando eu fiquei meditando nisso, me veio à mente Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 1. Essa história, alguns talvez nem conheçam, né? O vinde a mim todos conhecem, né? Amém? Vinde a mim, todos vós estáis cansados. Mas o capítulo 2 de Daniel nos fala assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse:
tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. E se me não fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o sonho, rei, e a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Por enquanto, até aqui. Irmãos, essa história é terrível, mas se torna até engraçada. Por quê? Aqui era o rei Nabucodonosor. Na época, o rei de Babilônia, o rei de toda aquela região, e dominava toda a Síria, dominava aquela região toda. E de repente ele tem um sonho. E ele acorda, desiste com aquilo. E aqui diz que ele mandou chamar quem? Os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tenha sido o seu sonho e a interpretação. É interessante que ele sonhou, acordou, né, com a cabeça virada, desesperado: que sonho é esse, que sonho é esse? Mas ele não sabia que sonho que é, o que tinha sonhado. E ele manda chamar todos os sábios, todos os magos, encantadores. Porque, irmãos, a pessoa, quando não tem Deus, e ele tem um problema, ele tem uma situação difícil, ele está passando por uma luta que ele não sabe por quê, está passando por uma dificuldade que ele não sabe por quê, a primeira coisa que eles fazem é buscar uma solução para aquilo, seja aonde for, seja com quem for. E hoje o mundo está dessa forma, irmãos. Hoje o mundo está dessa forma. Estão procurando solução para todas as dificuldades, todos os problemas, mas aonde? Em encantamentos, em macumbaria, em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Irmãos, e o mundo está procurando sem saber o que, pastor? Sem saber o que. O mundo está desesperado e não sabe qual a solução. Por isso que eu li aquele versículo, o Senhor Jesus disse: vinde a mim. Porque muita gente, até cristão, quando está numa dificuldade, a primeira coisa é sair. Jesus diz: vinde a mim. A primeira dificuldade, a pessoa fala: eu vou tentar resolver meu problema, eu vou dar uma parada, porque vou resolver minha situação, depois eu vejo o que eu faço, depois eu volto, depois eu firmo, depois eu agradeço a Deus. Seja grato em tudo, sejamos gratos em tudo, irmãos. O Senhor tem nos dado saúde,
tudo, irmãos. E nós não podemos ficar andando da mesma forma que esse mundo anda. Aqui o rei, ele chamou todos os magos, todos os encantadores, astrólogos, mas quando ele chama, depois que ele chama, ele fala: eu sei que vocês vão me enganar. E tem muita gente que sabe, irmãos. Outro dia entrei na casa de um casal cristãos, batizados. Eu olho assim, estava lá um elefante branco, virado, né, o bumbum para o lado da porta. Estava lá. Eu falei: meu irmão, o que é isso daqui? Não o que é isso daqui? Aí a esposa dele falou: é que a mãe dele falou que dá sorte, traz prosperidade. Quase que eu mandei buscar um elefante na África. Se dá sorte, vamos buscar, irmão. Vamos cada um comprar um elefante na porta da nossa casa, né? Dá sorte. É sério, irmãos. As pessoas estão assim, são batizados. Falei: meu irmão, onde está a tua cabeça? Onde está o teu coração? Onde está a tua fé? A nossa fé está na palavra de Deus, irmãos. A nossa fé está em Jesus Cristo. Quando Ele diz: vinde a mim, é ir a Ele mesmo. Muita gente está indo, sabe, qualquer coisinha. Mas olha, ontem disseram que amanhã é dia ímpar, e quem é do signo tal. Irmãos, para com esse negócio de signo, hein? Aí eu vou ver aqui, não, eu só vou dar uma olhadinha, não é que eu vou me... Ixi, mas aqui está dizendo, olha, está dizendo que amanhã, se eu for trabalhar, vai dar ruim. Não vai trabalhar. É assim, o povo está assim. Cristão, gente crente está indo nessa, irmãos. Não passe por baixo de uma escada, não, dá azar. Lógico que dá azar. Se tiver uma lata de tinta, o cara está lá em cima, você vai arriscar? Eu não vou arriscar. Mas eu não posso passar porque dá azar. Se pôr um chinelo, se tiver chinelo virado, virou o chinelo, dá azar. Eu nunca vi, pastor. A mãe morre, né? Jesus, às vezes a mãe já morreu e ele nem lembra, né? Aí não, mas a mãe vai morrer e já morreu. Irmãos, e tem gente que é assim, irmão, tem crente que é assim. Vive, desculpa, mas parece que vive de mandinga, vou ver se der certo, tal. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. O chinelo está virado. Se a sua sogra chegar na sua casa, não adianta você colocar a vassoura atrás da porta, não, que ela não sai. Sogra não sai com vassoura nem na cabeça dela. Tem gente que, não, vamos pôr a vassoura atrás, porque aí a pessoa vai embora logo. Não sei o que. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Não é uma pedra que vai mudar a tua situação. Não é um colar que você ponha, não é um nome que você pegue e faça uma fitinha. Ou coloque alguma coisa no bolso, isso é para dar sorte. Meu avô era pastor lá na Paraíba, né? Foi visitar a irmã Santana crente há 200 anos. Chegou lá, aí ela falou: a Bíblia está na gaveta. Quando meu avô abriu a gaveta, cheio de santinhos. Meu avô falou: irmã Santana, que negócio é esse?
Ela falou, não, pastor, sabe o que é? Eu creio em Jesus, mas os santinhos estão certos também. Ela confiava mais naqueles papeizinhos, né? Porque antigamente os santinhos eram em foto, né? Quem tinha em estátua assim, né? Eram os ricos, né? Os pobres era foto. Irmãos, pessoas se apegam às coisas assim. Vamos ver minha sorte hoje. Vamos ver o que eu consigo hoje. Esse rei, ele sonhou e ele não sabia o que tinha sonhado, não sabia o que... Só que ele, quando chama os dele, os da região dele, os que ele convivia, que não era o Deus de Israel, aqueles que serviam aos deuses de Babilônia, quando ele chama, ele diz, olha, eu sei que vocês vão tentar me enganar. Porque, irmãos, o povo, o mundo aí fora, a Babilônia aí fora, está aguardando o povo de Deus se levantar com ousadia. Está aguardando você se levantar, eu me levantar com ousadia e dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o que cura. É isso que o povo está esperando. E o rei Nabucodonosor diz, olha, vocês vão me enganar, eu conheço vocês. Faz o seguinte, eu vou acabar com a raça de vocês. E ele faz um decreto e manda matar. Versículo 9. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Final do ano, irmãos, começam os diagnosticadores, é isso mesmo? Enrolei aqui. Aqui é televisão e dizer, olha, você tem de usar a roupa tal cor, quem é do signo tal, olha, quem é assim, assim, usa tal roupa, use isso, tal número, e mude seu nome, coloca, acrescente no lugar do J de Jair, põe um H, põe um não sei o quê, e as pessoas vão atrás disso, irmãos. Eu sei que aqui não tem, irmãos. Eu sei que ninguém aqui tem nenhum coisinho mais do antigo homem, do velho homem. Mas vai que. Vai que. A palavra de Deus, ela é fiel. Mas o que eu quero dizer é que você é um dos que pode trazer o entendimento para essas pessoas. Quando o rei fala isso, ele diz, olha, vocês não sabem, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeus. Eles ainda discutiram. Disseram, olha, não tem na terra ninguém. Sabe, muita gente pode olhar para você e dizer, você não é ninguém não. Já aconteceu de pessoas falarem mal de nós lá na igreja no Jaçanã, em São Paulo. E eu falei para ele, olha, o dia que você precisar de uma oração, a nossa igreja, você sabe, é aí ao lado. Passou pouco tempo. Pastor Pimentel falou, Jair, o camarada lá que fica todo dia metendo o pau na gente, veio chamar para orar pela filha dele. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que nós estávamos certos em servir ao Senhor.
em servir a Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Ele deve ter procurado em outras coisas, mas ele achou a solução na igreja. Achou a solução em alguém que estava orando, em alguém que tinha o Espírito Santo. Aqui eles disseram, não tem rei, você não vai encontrar ninguém. Mas a Bíblia diz, portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Opa! Então tem, irmãos. Olha para o seu irmão e diga, tem, é você. É você. Você é um servo de Deus, você foi salvo, foi liberto para ser bênção para aqueles que não creem. E chega a hora que eles têm de buscar. Meu filho falava, pai, não, casar na igreja não precisa, pai. Eu não sei, né? Precisa mesmo. E chegou uma hora, ele me ligou, pai, eu quero que você abençoe o nosso casamento. Eu quero. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus foi semeada. Você é um semeador. Esses dias atrás foi falado sobre a semeadura, né? Está sendo falado ainda, estamos encerrando o mês, né? De colheita, de saber que frutifica, e a palavra de Deus está no teu coração. Esses homens disseram, não tem a não ser o Deus do céu. Eles não queriam abrir a boca para falar o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles disseram, olha, só tem, talvez tenha, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Ou seja, é o Deus que você adora em espírito e em verdade, amém? Esse é o Deus que pode mudar este mundo, irmãos. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz que a igreja é vencedora, que nós com as armaduras de Deus, nós somos mais do que vencedores. Então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Só que o rei esqueceu que ele tinha levado, que ele tinha buscado lá em Israel, lá em Jerusalém, ele tinha trazido uma molecadinha, que não era brincadeira. Tinha trazido alguns escravos, mas tinham 4 ali, que ele, talvez até ele já tivesse notícia, porque eram sábios, né? Mas ele mandou matar todos, falou, pode matar todos. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem o quê? Olá, gente. Saiu o decreto que deviam ser mortos os sábios, e buscaram quem? Daniel, Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque, Abidenego e Daniel. Chegou a hora de quê? Vocês vão morrer por quê? Porque vocês não responderam o que o rei perguntou, mas o rei não perguntou para mim. Manda o rei falar comigo, manda o rei deixar eu entrar na presença dele. Glória a Deus. Irmãos, o mundo está esperando você. Eles talvez não saibam, talvez não entendam. Foram buscar Daniel para quê? Para matar. Daqui uns dias se coloca todos os sábios de Babilônia. Já pensou, irmãos? Todos os sábios iam ser mortos, pastor. Iam ficar só os ignorantes.
Mas aqui diz que então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, perfeito do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Aí eu acho interessante o versículo 17, põe aí Juninho 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Sabe o maior problema da igreja? Pastor, eu vim aqui porque eu vou desviar, porque, olha, aconteceu isso, ninguém orou por mim, ninguém falou. Mas você pediu oração, eu não pedi, mas você devia ter orado por mim. Ué, mas não estou sabendo. Não, mas você, olha, eu estou com tal problema, tal dificuldade, e não pede oração. Aqui, quando Daniel ficou sabendo que ia morrer, o que ele fez? Chamou os 3 amigos dele, homens de Deus, homens que foram junto com ele, se separaram para não participar do manjar do rei, e disse, vamos orar que Deus vai responder. Vamos orar, igreja? Amém? Amém? Vocês entenderam? Vamos orar, igreja? Amém? Vamos orar. Está com problema, está com dificuldade, vamos orar, irmãos. Vamos compartilhar. Vamos, sabe, chamar o pastor, chamar o amigo, chamar a irmã Iema, chama a irmã Cláudia, chama quem? Os obreiros, vamos orar. Eu estou numa dificuldade. Daniel iria morrer, ele falou, vamos orar, porque Deus vai responder de alguma forma. E eles sabiam, depois lá na frente ainda eles passam outra prova, da fornalha, né? Eles sabiam que se o rei quisesse, mataria, mas ele diz, versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Eles não estavam misturados com os sábios de Babilônia. Eles eram em 4, servos de Deus, que estavam ali como adoradores ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, abria a janela em direção a Jerusalém e orava ao Deus de Israel. E é esse Deus que você serve, meu irmão. A luta pode ser grande, a dificuldade pode ser grande, pode parecer que você vai morrer, mas a Bíblia diz que enquanto não der o tempo de Deus para a tua vida, a Bíblia diz, não morrerás, mas viverás. A luta, o problema, irmãos, é para nos fortalecer. Quem pratica esporte sabe, para ficar sarado, tem de doer os músculos, tem de, se exercitar, tem de correr, tem de pular, tem de levantar peso, tem de malhar. A nossa luta é assim, irmãos. Quem quer servir ao Senhor, passa pela luta, mas sai vencedor. Passa pela dificuldade, mas o Senhor está contigo. Glória a Deus. Versículo 19. No 18 eles oraram para que não perecesse com o resto dos sábios de Babilônia. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão à noite. Então Daniel louvou ao Senhor do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele
é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de eu te louvo, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fazes saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Nem o rei sabia, irmãos. O rei não sabia o que tinha sonhado. Ele só estava desesperado porque aquela angústia tomou conta dele, sem ele saber. E era algo sobre o futuro dele, e era algo sobre o futuro da igreja também. Aqui o sonho dele foi sobre uma estátua, e essa estátua era o reino dele. E tem toda uma história que é mais escatológico, mas que ele diz, olha, o Deus do céu me revelou tudo. O Deus dos céus é o Deus da sabedoria e da força, porque Ele é para sempre. Ele muda os tempos e as horas. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer, irmãos. Tem gente que vive desesperado. Eu conheci um senhor que era sapateiro também. Ele não saía na rua, ele saía assim, ó. Olhava para a rua, com medo de ser assaltado. Ele nunca foi assaltado, mas ele só saía assim. Ele ia lá na nossa sapataria, ele ficava olhando, o tempo todo, sofrendo, porque não tinha conhecimento da verdade, porque não tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Aqui, Daniel diz, o meu Deus é o Deus que dá sabedoria e força, que muda os tempos e as horas. O que vai acontecer com você, irmãos, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. O que vai acontecer na vida, sobre alguém da tua família, é o tempo de Deus. A luta pode vir, mas no tempo de Deus ela passa. E se ela não passar, Jó falou, olha, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei uma coisa, o meu Redentor vive e por fim se levantará, me ajudará, me fortalecerá. Ele quis dizer, se eu morrer, o que aconteceu, eu estou nas mãos de Deus. E o Senhor deu a graça, a vitória a Jó. Todos conhecem a história. E para nós, irmãos, é muito mais sublime a coisa, porque o Senhor, Ele está conosco. Antigamente o Espírito se manifestava de vez em quando na vida de um, usava um ou outro. A Bíblia foi escrita num espaço de 1700 anos, se eu não me engano. Então cada parte dessa foi um espaço de tempo, longe um do outro. Mas hoje o Senhor está todos os dias conosco. Não tem um tempo que Ele está longe, não. A Bíblia diz que Deus é o Deus de perto, está com você, pertinho de você. Ele não é o Deus de longe, o Deus que de vez em quando se manifesta. Ele se manifesta todos os dias. Ele disse, vinde a mim que eu vou fazer você andar suavemente, tranquilamente. A luta vem, irmão. A gente está aqui na terra, quer o quê? Não é brincadeira, não. Estamos aqui para sobreviver a cada dia, mas o Senhor está conosco. Ele ora agradecendo a Deus. E ele vai até o rei. E ele diz, olha, rei, o que você sonhou é algo bom,
Mas é uma história longa. O teu sonho não é só para hoje. Depois tem sonho ruim com ele também. Mas esse daqui era prolongada a coisa. Só que Daniel, ele revelou, ele tinha o Espírito de Deus. E você tem o Espírito de Deus. Está precisando de alguma coisa, ora, busca, pede. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor Jesus disse, olha, vigiai e orai, orai sem cessar. Se me buscar, vai encontrar. Se me buscar, vai achar. Os que de madrugada me buscam, me acharão. E os que de dia também buscam, também acham, irmãos. Amém? A Bíblia é cheia de histórias de vitória, de bênção, de prosperidade. Mas o principal, irmãos, é nós estarmos nas mãos do Senhor. Confiarmos no Senhor. Sabe, Daniel, ele estava longe dos dele. Ele estava ali como escravo. Ele estava ali como aprendiz, porque ele não conhecia nada de Babilônia. Ele não conhecia nada sobre o rei. Mas ele tinha um Deus que conhecia tudo, que sabia tudo e que revelava. Aqui diz que ele revela o que é mistério, o que ninguém revela, o que ninguém sabe, ele sabe. A tua vida nas mãos dele é mudança, é alegria, é paz, mesmo na tribulação, né? O louvor, oceanos. É o louvor, oceanos. Ele guia, ele leva por águas profundas. Mas tem hora que o profeta Ezequiel mostra isso. Tem hora que entra a água, está no tornozelo. Tem hora que a água vai subindo. Mas ele revela, ele sustenta, ele está com você. Amém, meu irmão? Ele está conosco todos os dias. Daniel olha para o rei e diz, rei, eu tenho a solução. O meu Deus vai te revelar. O meu rei, o meu Deus vai fazer você entender a verdade sobre ele, não sobre você. Que o maior problema é quando a gente começa a falar da gente. A gente começa a falar da gente. A gente começa a falar que, Deus, olha para mim porque eu mereço, olha para mim porque... Irmãos, sabe o que nós merecemos? Sem Cristo, não merecemos nada. Estávamos perdidos, estávamos desolados. Daniel, ele faz a interpretação. Ele mostra para o rei, fala para o rei que ele sonhou. Irmãos, que Deus é esse? Ele fala o que ele sonhou. E a partir do versículo 47, diz assim, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, dos senhores, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia, os mentirosos, os que queriam enganar o rei falou agora, quem manda em vocês é Daniel, quem determina é Daniel, quem vai dominar a Babilônia como governador é Daniel. E Daniel, como ele orou, junto com seus irmãos, junto com Ananias, Misael e Azarias,
Diz assim, versículo 49, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel estava às portas do rei. Glória a Deus. Quando a bênção vem para você, irmãos, quem orou por você é abençoado. Quando a bênção vem para você, aquele que estava ao teu lado, abençoado também. E quando você ora por alguém, e esse alguém recebe uma bênção, recebe uma vitória, você é abençoado juntamente com ele. Glória a Deus. Você é abençoado também. Então, irmãos, aqui é o Senhor dizendo, olha, nós dependemos, vocês dependem uns dos outros. É o Senhor dizendo. Nós dependemos uns dos outros. É o que eu falei sobre a igreja. Pedro estava preso à igreja orando por eles, por ele. E assim, irmãos, nós vamos em vitória. Você vai em vitória. Você não é um derrotado. O inimigo pode se levantar e dizer, você não sabe de nada. Você diz para o inimigo, você é que não sabe o Deus que está em mim. Eu não sou nada sem o meu Deus. Daniel não seria nada se não fosse o Senhor. Mas ele sabia que todas as coisas que ele pedisse, que ele orasse, o Senhor iria responder. Porque ele confiava nesse Deus. E nós podemos confiar nele, amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Jesus.